Fala galera, tudo tranquilo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. É um assunto extremamente importante para você que vai prestar os principais vestibulares e concurso no Brasil, beleza? Para começar as nossas aulas, vamos começar então explicando o que é a ligação química, tranquilo? Então acompanha comigo. Existem dois tipos de ligações químicas. São as ligações intramoleculares, que é exatamente a ligação que acontece entre átomos, beleza? Para a formação de uma molécula. E nós temos também a ligação intermolecular, que é a ligação entre moléculas. Aí você pode me perguntar, Lucas, mas qual é a diferença de uma para outra? A ligação intermolecular é o tipo de ligação responsável por atribuir algumas propriedades físicas para as substâncias, como ponto de fusão, ponto de ebulição, a solubilidade. Na nossa aula de hoje, nós vamos focar apenas na ligação intramolecular, que é a ligação que ocorre entre átomos, beleza? Então, a gente vai ter que responder algumas perguntas antes de vir aqui nesse tópico de ligação iônica. A primeira é, para você se questionar, por que esses átomos iriam se interagir? Por que esses átomos iriam fazer essa ligação química? E a resposta é bem simples, porque eles buscam a estabilidade eletrônica. Então, visando buscar essa estabilidade eletrônica, lembra daquela nossa aulinha de tabela periódica, onde nós estudamos lá o grupo 18A, que é o grupo conhecido como dos gases nobres? Nós vimos que as propriedades dos gases nobres eram eles serem inertes, ou seja, eles já estão estáveis quimicamente. E dessa forma, esses átomos pouco interagiam com outros átomos. Então, quando a gente fala que quer conseguir buscar essa estabilidade eletrônica, significa que esses demais átomos querem ter essa configuração semelhante de um gás nobre, que exatamente possui o quê? 8 elétrons na sua última camada. Então, recapitulando, os átomos eles vão se ligar para conseguir a nossa estabilidade eletrônica. E como que ele vai conseguir essa estabilidade eletrônica? Através da nossa regrinha do octeto, que é exatamente quando esse átomo ele consegue obter 8 elétrons na sua última camada. Só lembrando que existem átomos, como por exemplo o hélio, que se estabiliza com apenas 2 elétrons. Tranquilo até aqui? Uma vez que nós sabemos o porquê, como funciona, a pergunta que fica solta ainda é: como esses átomos vão conseguir obter 8 elétrons na sua última camada, também chamado como camada de valência? Bem simples, através das ligações que apresentamos aqui no quadro. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Eu quero que você entenda, aluno, que cada átomo, dependendo com que espécie ele vai se ligar, ele vai ter 3 comportamentos. Ou essa espécie vai preferir perder elétrons, ou essa espécie vai preferir ganhar elétrons, ou essa espécie vai preferir compartilhar elétrons. E é por causa disso que nós temos essas 3 classificações, beleza? Então vem comigo, vamos esmiuçar aqui a ligação iônica. Pelo próprio nome, ligação iônica te remete ao quê? A íons. Então o que seria uma ligação iônica? Botei a definição aqui no quadro bem simples para você entender, que é uma ligação que envolve a transferência de elétrons entre os átomos ligantes. De novo, relembrando a você, estou falando de ligações químicas. Então, analisa o seu átomo. Nós vamos trabalhar aqui apenas com a parte da eletrosfera, beleza? Sendo mais específico, na última camada desse átomo. Então, ele vai poder ali ganhar elétrons ou perder elétrons. Lembrando um conceito muito básico que nós vimos na primeira aula, que é o quê? O conceito de átomo neutro. O que é um átomo neutro? É aquele átomo que o número atômico, que é a quantidade de prótons, que é a partícula positiva, ele é igual à quantidade de elétrons, que é a quantidade de partícula negativa dele. Então, positivo na mesma quantidade que negativo, esse átomo é neutro. Então, quando a gente fala de íons, significa que essa espécie química agora, ela está carregada eletricamente. Ou seja, ou ela vai ter uma quantidade de prótons maior do que elétrons, ou ela vai ter uma quantidade de elétrons maior do que a de prótons. Então, quando a gente fala de transferência, tá vendo, de elétrons entre esses átomos, eu quero que você entenda que uma espécie ela vai querer perder elétrons para se estabilizar, tá? E a outra ela vai ganhar elétrons para se estabilizar. Como uma perde e uma ganha, nós acabamos tendo aqui então uma interação entre os íons. Então, vem comigo. O que é o cátion? O cátion é a espécie química que perde elétrons. Lembra? O elétron é uma partícula negativa. Então, se eu estou perdendo uma partícula negativa, a tendência é que eu fico o quê? Positivo. Tranquilo até aqui? Quando que isso vai ocorrer? Normalmente, quando seus elementos, seus átomos, tiverem 1, 2 ou 3 elétrons, abreviei aqui para você, ó, na camada de valência. De novo, relembrando esse conceito.
O que é camada de valência? É a camada mais externa do átomo. Então aqui, ó, só para contextualizar melhor, tem um núcleo do meu átomo, lembra do modelo atômico de Bohr? Onde minha eletrosfera era separada em níveis ou camadas eletrônicas. Então, se eu tenho 3 camadas, tá vendo? Minha camada de valência é exatamente essa última aqui. Então, é exatamente essa camada quem vai interagir com a outra última camada de um outro átomo. Tranquilo? Vamos só apagando aqui para não poluir o quadro. E o ânion? O ânion é a espécie que acaba ganhando a carga negativa, ou seja, é a espécie que ganha elétron. Que caso que ele vai ocorrer? Basta você olhar. Se esse átomo tiver 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, esse átomo ele vai ganhar. Então vem comigo aqui que eu vou te dar um bisuzinho, ó. Tá vendo aqui a palavra cátion? Esse sinal de T aqui te lembra que sinal? Tá vendo aqui, ó? Demais. Então vem aqui, ó, na maldade e apaga o T e coloca o sinalzinho de mais. Então cátion, ó, é a espécie que fica com sinal positivo, ou seja, a quantidade de prótons dele vai ser maior do que a de elétrons. E aqui na palavra ânion, o que te chama a atenção? O N está aparecendo 2 vezes. Então dá um realce aqui no N, ó. N de negativo. Então um ânion é a espécie que fica negativo, ou seja, ele está ganhando elétron. A quantidade de elétrons é maior do que a de próton. Show? Então vem para cá para a gente macetear mais um pouquinho para você, hein? Para esse assunto de ligação química ficar muito tranquilo. Tá? Então, ó, ela ocorre normalmente em 2 tipos de casos. Quando eu tenho metal ligado a um metal, tá? Ou quando eu tenho um metal ligado a um hidrogênio. A tendência, galera, é que toda vez que o metal ele participe de uma ligação, como ele vai ter 1 ou 2 elétrons na última camada, o metal ele sempre vai se tornar o cátion, beleza? E o ametal, como ele, na maioria das vezes, vai ter 5, 6 ou 7 elétrons na sua camada de valência, a tendência é sempre ele virar um ânion. Então aqui, ó, a parte que perde elétrons seria o metal. Então o metal é sempre o cátion. E o positivo sempre vem na frente do negativo na hora que a gente representar. Beleza? Então o metal é o positivo, a espécie que é o cátion, e o ametal é a espécie negativa. Tá? E aqui, Lucas, eu tenho um metal que está perdendo elétron, e nesse caso aqui o hidrogênio ele estaria ganhando elétron. Sim, o hidrogênio ele pode ganhar ou perder elétron. Lembra que eu falei aqui na introdução da aula que existem elementos, no caso existem átomos, que conseguem estabilizar com 2 elétrons, que é o caso do hélio. Então o hidrogênio, como ele tem apenas um elétron nessa última camada, a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo da realidade dele seria do hélio. Então nesse caso aqui o hidrogênio ele quer ganhar um elétron para se estabilizar. Quando esse hidrogênio ele tem essa carga negativa, ele é chamado de hidreto. Beleza? Então vem aqui comigo no exercício para a gente matar logo esse assunto aqui de ligação iônica. Beleza? Ela é bem simples, ele pede assim, ó, escreva a fórmula do composto iônico obtida pela ligação entre os átomos de magnésio e cloro. Beleza? Então aqui, ó, o que é importante? Você acabar ali de analisar a questão, ver as palavras-chave. Que palavras-chave são essas? Ele falou aqui, ó, a fórmula do composto iônico. Se ele falou a fórmula do composto iônico, ele está te remetendo à ligação iônica. E outra coisa, ele está falando aqui uma ligação entre o magnésio e o cloro. Então, o primeiro bizu que eu posso te dar é, se sua prova, e com certeza ela vai estar com a tabela periódica, basta você ir na tabela periódica e analisar, ver que tipo de elemento é o magnésio e o cloro. Como assim, Lucas? Vai na tabela periódica, o magnésio está na coluna 2A. E você já viu na aula de tabela que o magnésio na coluna 2A, ele é o quê? Um metal. E o metal a tendência é sempre perder elétron. Então basta você ir lá na coluna que é 2A e você vai saber ali que ele é um metal e que ele tem apenas 2 elétrons na sua última camada. A mesma coisa você vai fazer para o cloro. Procura o cloro na tabela periódica. Você vai ver que ele está na coluna 17A. Coluna 17A é a coluna 2 a metais. Então significa que esse cara ele vai ganhar elétrons. Tranquilo até aqui? Então um é um cátion e o outro é um ânion. Esse é o primeiro bizu. O segundo, nós temos que ver a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Como o magnésio é da família 2A, o metal, ele tem 2 elétrons na sua última camada. E o cloro, como ele é um metal, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Por isso ele está na coluna 17A. Lucas, e se não tiver a tabela disponível? Bem simples, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica, lembra? A distribuição de Linus-Pauling. Então aqui, ó, é o magnésio, que tem número atômico igual a 12, beleza?
fazendo a distribuição dele aqui eletrônica rapidinho, lembram lá? 1 S2, 2 S2, beleza? Isso aí, acertaram. Depois o que? 2 P6. Então, quanto aqui a quantidade, ó, do expoente? 6 com 2 dá 8, com 2 dá 10. Para chegar a 12, falta apenas mais 2. Então, 3 P6 e o próximo é o 3S2. Tranquilo até aqui? Lembra o que significa esse 1? Esse 1 aqui significa que ele está na minha primeira camada, que é a camada K. Então, eu estou te dizendo, ó, que nessa minha primeira camada, que é a camada K, ele tem 2 elétrons na sua camada. Tá? Por quê? Por causa do expoente dele aqui. Ele está te dizendo que na primeira camada, no subnível S, eu tenho 2 elétrons. Vem comigo, esse 2 significa 2 de segunda camada. Camada K, segunda camada é a camada L. Beleza? Conta os expoentes. 6 com 2 dá 8 elétrons nessa segunda camada. Beleza? E na minha terceira e última camada, vem comigo, quer comigo a camada M, ele tem 2 elétrons. Então, se você fosse desenhar esse átomo, tá vendo? Essa bolinha vermelha é o núcleo. E aqui, ó, primeira camada, camada K, camada L, camada M. Aqui, ó. K, L e M. Então, ó, aqui na primeira ele tem 2, na segunda ele tem 8 e na última camada ele tem 2. Então, lembra aqui da regrinha? Se ele tem 2 elétrons na última camada, para ele conseguir atingir a regra do octeto, lembra que é ter 8, o que ele precisa fazer? O que é mais fácil? Esse elemento aqui, esse átomo, ganhar 6 elétrons para chegar a 8, ou perder esses 2 elétrons para a camada mais interna dele já ter 8. Isso aí, é mais fácil ele perder esses 2 elétrons, até porque ele é um metal, ele tem uma baixa eletronegatividade. Então a tendência do metal, tá vendo? É sempre perder. Então quando esse cara ele perde elétrons, né, que ele quer perder 2, ele se transforma em o quê? Em um cátion. Então quando você perde aqui esse elétron, esse magnésio aqui, ele vai se transformar em quem? Em um cátion, magnésio, mais 2, beleza? Ou seja, quando eu perco aqui, ó, esse elétron na minha última camada. Agora vamos analisar rapidamente ali o cloro. Cloro que tem número atômico 17. Como esse átomo é um átomo eletricamente neutro, lembra? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então esse próprio número atômico que eu tenho aqui, que é um valor que você pega na tabela periódica ou vai ser fornecido pela questão, você vai continuar para fazer a distribuição eletrônica. Então, ó, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2 e 3 P5. De novo, para ficar bem didáticozinho, vamos separar essas camadas. Ó, número 1 de primeira camada. Quantos ele tem na primeira camada? Só olhar o expoente. 2. Segunda, aqui, ó, 2 e 2, significa que ele está na minha segunda camada. Camada L. 6 com 2 dá 8 elétrons na sua segunda camada. E o 3 aqui, ó, de terceira camada, 5 com 2 dá 7 elétrons. Então, de novo, faz a perguntinha para esse teu elemento. O que é mais fácil? Já que ele tem que seguir a regra do octeto. De 7 para chegar a 8, falta quanto? 1. Então, é mais fácil esse carinha aqui ganhar 1 elétron ou perder os 7 para ter 8 na última camada. Isso aí, a tendência dele é ganhar. Se ele ganha, ele vira o quê? Um ânion, que eu represento sempre com a carga negativa. Então, esse cara aqui, diferente do de cima, ele quer ganhar. Se ele ganha, lembra, eu represento com um sinal ali, ó, negativo, porque ele está ganhando elétron. Então, ele está se transformando aqui em Cl menos 1. Então, essa transferência de elétrons que eu estou falando aqui é exatamente isso. Ó. O magnésio, ele quer perder esses elétrons. Perder para quem? O cloro. E o cloro, já que é transferência, se um perde, o outro tem que o quê? Ganhar. O cloro, ele quer ganhar 1 elétron para cada átomo. Então, tá vendo que a conta não está batendo? Aqui ele quer exatamente o quê? Perder 2 elétrons. E aqui a gente quer ganhar 1. Então, para ter essa correção de transferência de elétrons, é que nós precisamos calcular a fórmula do composto iônico, que é simplesmente para ter o equilíbrio entre as cargas. A quantidade de coisa positiva tem que ser igual à quantidade de coisa negativa, até porque a nossa molécula ela tende a ser neutra, beleza? Então, o que a gente faz aqui, ó, para finalizar a questão? Você já viu, só vou apagar aqui, vou reproduzir só para ficar bonitinho, que através da distribuição eletrônica nós vimos que o magnésio, a tendência dele
perder 2 elétrons, então ele fica com sinal de mais, e o cloro, a tendência dele é ganhar 1 elétron. Então, simplesmente, você vai usar uma regrinha na química chamada de regra do escorrega. Você simplesmente vai pegar esse número 2 aqui e vai descer ele para cá, e você vai pegar esse número 1 e vai descer ele para cá. Tá vendo? Escorrega. Lucas, por que ele tem que fazer isso? Lembra? Esses números que aparecem aqui embaixo é o nome de número de atomicidade, indica a quantidade de átomos. Então só desce o número e não o sinal, porque nós não temos menos uma camisa, menos 2 camisas. Nós temos sempre valores inteiros, tá? E positivos. Então, à medida que você cruza o sinal dessas cargas, você está causando ali uma igualdade. Então, a fórmula do teu composto iônico seria o quê? Ó? Mg, tá vendo? O 1 vem para cá, Mg1, Cl, o 2 vem para cá, 2. Lucas, e a carga? A carga continua. Aqui mais 2 e aqui menos 1. O que essa fórmula está dizendo para mim? Que quando eu tenho apenas um átomo de magnésio, ele quer perder quantos elétrons? 2. E quando eu tenho 2 átomos de cloro, tá vendo? Quantos elétrons ele vai ganhar? 2 vezes 1, menos 2. E quanto que é mais 2 mais menos 2? Dá 0. Então, quando o somatório da carga aqui, ó, bater 0, significa que você achou a sua fórmula correta, por isso do x. Então, a resposta para essa questão é exatamente essa fórmula aqui. Mg, quando é 1, eu não preciso representar, então MgCl2. Esse é um sal conhecido como cloreto de sódio. Beleza? E essa é a primeira parte da nossa aulinha de ligações químicas, falando sobre ligação iônica. Mas agora, dando foco nas ligações covalente e metálica. Beleza? Então, primeiro vamos para a definição. O que seria a ligação covalente? A ligação covalente já é agora uma ligação que ocorre entre átomos e que vai ocorrer exatamente um compartilhamento de elétrons. Eu gosto sempre de explicar a ligação covalente como se fosse aquela ligação dos irmãos. Como assim, Lucas? Imagina a sua família, onde você tem ali um irmão ou 2, não importa, onde um é mais velho e o outro é mais novo. Na teoria, quando o seu pai te dá um presente, o presente tem que ser igual aos 2, não é? Então vocês estão usando ali ao mesmo tempo. Exemplo, se o pai de vocês compra um PS4, beleza? Ou seja, uma hora um vai usar, uma outra você vai usar, tá? Então, quando nós falamos de ligação covalente, agora nós vamos analisar átomos que têm a tendência de compartilhar, já que ele não consegue ter força de arrancar um elétron e nem quer doar esse elétron para seguir a regrinha do octeto, beleza? Então vamos lá. Normalmente a ligação covalente ela acontece quando eu tenho uma ligação entre a metal ou ametal, lembrando, por quê? A metal, esses átomos eles têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Então, dessa forma, fica muito mais fácil para seguir a regra do octeto eles ganharem elétrons, beleza? Ou tentar compartilhar. Já os ametais aqui, ó, eles vão ter a mesma característica, tá vendo? E uma outra possibilidade é quando você tem uma ligação entre o hidrogênio e o ametal. Então, em ambos esses casos, o que está acontecendo? O compartilhamento de elétrons. Tranquilo até ali? Outra coisa importante são os tipos de ligação covalente. Nós vamos representar as ligações covalentes através de traços, beleza? E vai existir 3 tipos de traços. Quando eu falo ligação simples, você vai representar essa ligação apenas com um único traço. Lucas, quando isso ocorre? Bem simples. O próprio exemplo aqui do hidrogênio. Se o hidrogênio ele tem um elétron na sua última camada, lembra, o hidrogênio é um caso isolado, assim como o hélio, que consegue se estabilizar com 2 elétrons. Então, se o hidrogênio tem 1, para chegar a 2, falta apenas o quê? 1 elétron. Então, o hidrogênio, quando for se ligar a esse ametal aqui, ele apenas vai fazer uma ligação covalente do tipo simples, porque ele só necessita de 1 elétron ali. Então, ele vai conseguir esse elétron através do compartilhamento. Agora, exemplo, se eu tenho o oxigênio que é da coluna 16A, ou seja, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Se ele tem 6 elétrons na sua última camada, 6 para chegar a 8 faltam 2. Então você vai representar exatamente esses 2 elétrons que estão faltando através de 2 tracinhos. Então aqui, ó, se eu tivesse aqui um elemento, exemplo, elemento X, ligado ao outro elemento X, tá? Esse elemento X, no exemplo que nós estamos dando, seria o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, ele necessita
ganhar 2, tá? Ou compartilhar 2 para chegar a 8. Então esse compartilhamento a gente representa com um traço, tá vendo? Aqui na ligação simples, ó, x e y. Vamos mudar aqui, botar z e y, tá vendo? Então eu estou te dizendo aqui que esse elemento z, ele está fazendo uma ligação apenas com o elemento y. Aqui o elemento x está fazendo duas ligações covalentes com o próprio elemento x. E a ligação tripla, Lucas? A ligação tripla é exatamente quando esse átomo ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Beleza? 5. Para chegar a 8 faltam 3. Então eu vou representar essa quantidade que está faltando exatamente através das ligações, através dos traçozinhos. Então, um exemplo aqui, estou pegando um elemento A e ele está interagindo com B. Beleza? Então, esses tipos de ligação covalente, ela pode ser do tipo simples, dupla e tripla. Então, vem comigo aqui para a gente acabar contextualizando de uma melhor forma. E para isso, eu vou acabar usando a matemática ao nosso favor. Lembram lá daquela matéria da matemática chamada de conjuntos? E é isso que a gente vai usar aqui o conceito para entender ligação covalente. Então, olha aqui o exemplo. Eu quero uma ligação química formada por 2 átomos de oxigênio. Lembrando, o oxigênio vai na tabela periódica, ele é um ametal. E ele vai se encaixar exatamente naquela faixa que eu falei para vocês ali, que são átomos que têm de 5 a 7 elétrons na camada de valência. Como ele tem 6, a tendência dele é ganhar. Só que ele está ligado a um outro átomo de oxigênio, que também quer ganhar. Então, como os dois querem ganhar, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar elétrons para juntos conseguirem se estabilizar e atingir a regrinha do octeto. Beleza? Então, para esse círculo aqui, eu vou representar o oxigênio. Beleza? E para esse ciclo aqui, também seria um átomo de oxigênio. Para representarmos as ligações covalentes, nós podemos fazer de 2 formas. A primeira é chamada de fórmula estrutural, onde você vai conseguir representar ali a estrutura desse átomo através das ligações, que foi exatamente o que eu fiz aqui. E a outra representação que nós temos é a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, onde você representa a quantidade de elétrons que esse átomo tem na última camada. Então, de novo, vai consultar a sua tabelinha periódica. É um material de consulta. O oxigênio, como ele é da família 16A, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, o que a gente faz? Representa os elétrons na última camada através de bolinhas ou X, não tem problema. E o ideal é sempre você colocar ele em par, tá? Então, ó, 2, 4, 6. Então, estou te dizendo que o elemento oxigênio ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, vem aqui comigo. Se esse oxigênio tem 6, esse aqui também é um oxigênio. Ele também tem que ter 6. Então, 2, 4 e 6. Lembram na matemática? O que é essa área aqui, ó? Que está exatamente na interseção aqui dos dois. Tá vendo? Então, eu estou te dizendo que essa área aqui está tanto sendo usada por esse conjunto aqui da esquerda, quanto sendo usada por esse conjunto da direita. Então, aqui, ó, nós dizemos que essa região aqui, ó, onde eu acabo tendo, tá, o compartilhamento igualitário aqui desses elétrons, ó, tá vendo? É a minha ligação covalente, tá vendo? Onde esses elétrons estão compartilhando, então a gente representa exatamente por traços esse comportamento ambíguo dos dois lados, ou seja, tanto esse aqui está sendo beneficiado com a ligação, quanto esse aqui. Por quê? Ó, quantos elétrons agora tem dentro desse círculo aqui da esquerda? Ó, 2, 4, 6, 8. Agora analisa aqui, ó, e quanto tem desse lado? Ó, 2, 4, 6, 8. Então, isso que é a ligação covalente. É uma ligação onde eu tenho ali um compartilhamento. Os dois estão usufruindo. Beleza? Então, vem comigo aqui no exercício. O que ele está falando ali? Ó? Quando átomos de carbono se ligam aos átomos de oxigênio, formam-se as moléculas de dióxido de carbono, que é a famosa CO2. Beleza? Escreva a sua fórmula estrutural e a fórmula eletrônica. Então, meus amores, de novo, o que você vai fazer? Com o auxílio da tabela periódica, para facilitar a sua vida, descubra aonde está localizado o carbono e o oxigênio na tabela periódica. O carbono ele é da família 14A, ou seja, significa que ele tem 4 elétrons na sua última camada. E o oxigênio, nós já vimos aqui nesse caso, ele é da família 16A e ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, como ele quer que eu desenhe a fórmula estrutural e eletrônica, vamos primeiro pela estrutural para você entender. Então, aqui é uma interação entre átomos diferentes.
tá? Então, o que você vai fazer? Aquele elemento que faz o maior número de ligações, nós vamos colocar ele no centro da minha molécula, tranquilo? E depois tentar manter uma certa simetria. Então, se o carbono é da família 14A e o oxigênio da família 16A, lembra? Se o carbono é da 14, ele tem 4 elétrons na última camada. E o oxigênio da 16, ele tem 6. Então, 4, para chegar a 8, ele precisa fazer quantas ligações? 4. E o oxigênio, se é 16, ele tem 6 elétrons na última camada, para chegar a 8 faltam 2. Então, o carbono, ele é o responsável por fazer o maior número de ligações. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, no centro. Tranquilo? Como ele quer a fórmula eletrônica, ou seja, eu tenho que representar os meus elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Lembra, na natureza, tudo tenta se manter a simetria. Tá? Ele está falando ali o oxigênio. Então, coloca aqui desse lado o átomo de oxigênio. Quantos elétrons o oxigênio tem nessa última camada? Lembra lá? 6. Então, ó, 2, 4, 6. Tranquilo até aqui? Lembra que eu falei? Ó, vem comigo aqui nessa parte do quadro. Ó, os tipos de ligação covalente. Nós temos a ligação do tipo simples, a dupla e a tripla ligação. Se o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, lembra? Para chegar a 8, faltam quanto? 2. Então, para esse oxigênio aqui, quantos tracinhos eu vou ter que fazer? 2. Então, aqui, ó, cada tracinho representa um compartilhamento do par de elétrons. Então, ó, 1, 2. Então, agora esse oxigênio tem, ó, 2, 4, 6 e 8, tá vendo? Porque ele pertence a essa área de interseção. Ele tem 8 elétrons. E esse carbono, quanto ele tem? Ó? 2, 4, 6, porque está nessa área de interseção. Esse aqui tem 6. 6 estabiliza o carbono? Não, ele quer exatamente quanto? 8. E de novo, 6 para chegar a 8, faltam quanto? 2. Então significa que para essa molécula aqui, eu ainda necessito colocar quem? Um outro átomo de oxigênio. Então você vem aqui do lado, ó, e coloca o átomo de oxigênio. E de novo, tentando manter a simetria, porque se eu corto essa molécula no meio, tá vendo? Um lado tem o oxigênio e do outro tem o oxigênio. Sempre tentando manter a simetria e o elemento que faz o maior número de ligações no meio. Como ele quer a fórmula eletrônica, eu tenho que representar a quantidade de elétrons aqui pertencente à última camada do oxigênio. Então é 2, 4, 6. E de novo, se o oxigênio tem 6, para chegar a 8 faltam 2 ligações. Esse carbono, depois do compartilhamento, ele está com 6 elétrons. Para chegar a 8 faltam 2 ligações. Então fechou, porque cada um aqui quer fazer 4 ligações. Então tá vendo? Esse carbono aqui se estabilizou fazendo 2 ligações do tipo quê? Duplo. Beleza? Exatamente porque ele tem 4 elétrons na última camada. Para chegar a 8 precisava fazer 4 tipos de ligações. Isso é a fórmula eletrônica. Lucas, e a fórmula estrutural? É muito difícil? Não. É simplesmente você chegar agora, depois que você terminou de fazer a fórmula estrutural, você representar ela agora sem colocar os elétrons. Então, se ele te pergunta a fórmula estrutural desse composto, é apenas para você desenhar as ligações que ocorrem entre esses elementos. Beleza? E a fórmula CO2 nós chamamos como fórmula molecular. É ela que nos indica ali a proporção entre esses elementos. Eu estou te dizendo que eu tenho 2 átomos de oxigênio para cada um átomo de carbono. Conseguiu entender? Então lembra, falou de ligação covalente, eu estou falando de compartilhamento de elétrons. Lembra lá? A área de interseção. Eles estão compartilhando, eles estão usando ao mesmo tempo. Tranquilo? E agora, para a gente finalizar essa aula de ligação química, vamos falar sobre a ligação metálica. E eu vou explicar ela através de um exercício. Tá? A ligação metálica, dentre essas 3, ela é a que menos aparece nos vestibulares, mas não quer dizer que ela é menos importante. Tá? Muito material do nosso dia a dia é feito através de ligas metálicas. Beleza? Ah, Lucas, pode dar exemplo? Sim. O bronze é uma combinação de vários metais ali para formar esse composto. Beleza? Mas o que seria então essa ligação metálica? A ligação metálica, como o próprio nome está dizendo, é uma ligação química que ocorre entre metais. Beleza? Lembra, metal ele tem tendência de ganhar elétron ou de perder elétron? Isso aí, ele tem tendência de perder elétron. Então, quando eu coloco um metal para interagir com um outro metal, vamos usar essa parte aqui do quadro rapidinho. O que acontece? Se eu tenho aqui um núcleo, de exemplo, de um ferro, tá?
e um núcleo aqui de um outro ferro, como esse ferro ele é um metal, a tendência dele é sempre perder elétron. Então você tem de um lado um átomo que quer perder elétron e de um outro um átomo que também quer perder elétron. Então o que acontece ali? Ninguém quer ganhar, esses elétrons acabam ficando livres. Beleza? E como o elétron, nós já vimos que tem carga negativa, esses elétrons acabam ficando o quê? Em volta, em torno desse núcleo desse cátion, tá? Formando o que nós chamamos de mar de elétrons. E aí, aluno, você tem que prestar atenção, porque a maioria dos exercícios que pedem algum tipo de questão, tá, sobre ligação metálica, a resposta é pelo mar de elétrons. Então, olha aqui comigo, ó, questão da Aprendiz Mariano de 2011. Em relação às ligações químicas, o que explica a boa condutividade elétrica e térmica dos metais? É simples, de novo, a resposta é mar de elétrons. Lucas, por quê? Lembra, elétron, ele é negativo, beleza? Então, por que ele tem uma boa quantidade elétrica? Porque, vamos supor aqui, o que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica é quando você tem um fluxo ordenado, tá, de elétrons, indo todos para a mesma direção. Então, se esse elétron aqui, ó, que tem carga negativa, beleza? Ele está entrando, o que ele vai acontecer aqui quando ele encontrar esse elétron que também tem carga negativa? Partículas de mesmos sinais, elas se repelem. Então, se entram, vamos supor, uma 10 de corrente aqui, 10 amperes, como o elétron tem carga negativa, um vai repelindo o outro. Então, adivinha, quando entra 10 aqui de corrente, 10 amperes, vai exatamente sair o quê? 10 amperes pela repulsão. E isso faz com que esse metal ele acaba conduzindo uma boa corrente elétrica. Se entrou 10 e está saindo 10, então a condução dele foi boa. Ah, Lucas, e a condução térmica? Por que então que os metais têm uma boa condução térmica? Simples, de novo, galera. Esses elétrons aqui, eles têm uma certa mobilidade ao redor desse cátion. Lembra, metal, ele sempre vai ter tendência de perder elétrons, tá? Eles são espécies que têm uma baixa eletronegatividade, ou se você preferir, eles têm uma alta eletropositividade, que é a tendência de perder elétrons. Então esses cátions, desses átomos de ferro, eles ficam com uma certa mobilidade aqui dentro. Então à medida que você aquece essa placa metálica, o que acontece? Esses elétrons aqui, por ter uma mobilidade, eles conseguem exatamente fluir melhor por todo o material. Então, por condução, esse calor acaba se propagando por toda a placa metálica. E isso é graças ao mar de elétrons. Beleza? Então, respondendo essa questãozinha sobre ligação metálica, a resposta é mar de elétrons. Beleza? Então, lembrou de ligação metálica? É uma ligação entre metais. Falou de ligação covalente? É uma ligação que ocorre entre a metal ou a metal, hidrogênio e a metal, ou uma outra aqui, se você quiser também colocar, uma ligação entre átomos de hidrogênio. Também são tipos de ligação covalente. E para fechar, a ligação iônica. É exatamente uma ligação entre um metal e uma metal, ou um metal e um hidrogênio. Lembrando, por que é importante estudar esses tipos de ligações químicas? Porque esses átomos buscam a estabilidade eletrônica. Então, toda vez que você olhar um exercício sobre ligações químicas, lembra, é estabilidade eletrônica, eu consigo essa estabilidade eletrônica através da regra do quinteto, que é quando esse átomo ele possui 8 elétrons nessa última camada, e ele vai conseguir obter esses 8 elétrons na última camada através das ligações, ou iônica, ou covalente, ou metálica. Então, o maior bizu, galera, tenta estudar e entender a tabela periódica, porque quando chega aqui nos exercícios, é de fundamental importância para você ganhar tempo, ter o domínio para exatamente utilizar esse bizu para te auxiliar na questão. Beleza? Espero que tenha entendido e até a próxima.